Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael Hungria, estou mais uma vez aqui com vocês para conversar um pouco, refletir um pouco sobre um fato muito curioso. Por que será que a Igreja Católica, através do seu Papa Francisco, tem uma agenda, uma intenção de realizar a unificação de todas as religiões no mundo? Mas o que será que está por trás disso? O que será que eles planejam por trás desse movimento? Que eles chamam de movimento ecumênico, o ecumenismo, né? Afinal, durante toda a história da humanidade, nós vemos que a Igreja Católica sempre perseguiu as outras religiões, sempre teve um movimento de combate, de enfrentamento, de buscar justamente impor o seu dogma, impor a sua fé, as suas verdades, o seu conhecimento, né, interpretado por seres humanos que faziam parte de diversas ordens dentro do movimento da igreja e não admitiam nenhum tipo de fé, de crença contrária a deles. Isso foi o que ocorreu durante quase toda a história da Igreja Católica e das religiões que nós conhecemos hoje aí, nesses últimos tempos, né? É interessante perceber que esse movimento atual do Papa Francisco, da Igreja, que vem já de uma intenção e de uma agenda muito mais antiga do que eles, né? Já estava predita, tem como intenção justamente não realizar uma unificação, uma fusão de conhecimentos ou criar uma aliança para que a humanidade encontre a paz, o amor, a fraternidade, a bondade. Não. Eles não querem, na verdade, unificar como um único Deus, uma única fé, independente das diferenças. Eles têm uma intenção muito mais oculta por trás disso, que é justamente preparar o terreno para uma religião única, para um governo baseado na fé, uma crença num sistema religioso único, unificado, no qual eles poderão controlar ainda mais a humanidade. Tendo em vista que a Igreja Católica sempre teve a intenção de obter esse controle. Tanto é que, na história, nós vamos perceber a infiltração do movimento do cristianismo católico praticamente em todas as nações do mundo, em todas as culturas, inclusive usando do artifício das guerras, das cruzadas, né, como foram chamadas, para que justamente os povos, as culturas pagãs se submetessem à fé cristã. Antes da gente começar a falar um pouco sobre isso, seria interessante a gente trazer um pouco alguns fatos históricos, né, que são muito mais antigos do que simplesmente a criação desse movimento chamado cristianismo ou da igreja. O que será que aconteceu? Por que aquele episódio da passagem do Messias ou de Jesus Cristo, aquele personagem que esteve aqui, que caminhou entre nós e deixou muitos conhecimentos, muitos ensinamentos, né? E que são muito positivos e úteis para a humanidade até hoje. O que será que aconteceu antes da chegada desse ser? A gente sabe que a Terra, ela foi colonizada no passado por diversos visitantes que aqui chegaram. Nós sabemos que a Terra não é simplesmente isso que nós conhecemos aí. Nós sabemos que existem muito mais coisas. Existem muito mais terras, existem outras regiões nessa plataforma onde nós estamos vivendo, nesse sistema, nós podemos chamar de sistema Terra, onde estamos inseridos. No passado muito remoto, alguns grupos aqui chegaram e estabeleceram seus impérios, seus territórios, inclusive ocorreram muitas guerras, né, de colonização de território. Aqueles que venceram essas guerras, eles conseguiram permanecer no poder, instalaram suas bases aqui e, de certa forma, constituíram os seus impérios, construíram suas nações e dividiram a terra em diversas partes. Estes grupos que se instalaram, estas famílias, né, estes vizinhos que nós chamamos, né, eles vieram de regiões, realidades, vamos dizer assim, paralelas à nossa, ou terras além. Esses visitantes, eles tinham muito mais tecnologia, muito mais conhecimento do que o ser humano que vivia aqui na Terra, na região onde nós estamos, né? E eles dominaram, escravizaram, instituíram o seu sistema político, social, educacional, econômico e
religioso. Sim, eles criaram diversas religiões para que o ser humano pudesse segui-las e obedecê-los, servi-los e adorá-los. Como que eles fizeram isso? Eles criaram diversos grupos, ao decorrer da história, que foram cumprindo com esta agenda de doutrinação, utilizando algumas religiões. Porque nenhum personagem das religiões fundou nenhuma religião. Nem Jesus Cristo, nem Moisés, nem Buda, nem Krishna, nem Maomé. Nenhum deles fundou nenhuma religião. Foram grupos de seres humanos que, posteriormente aos fatos históricos, começaram a constituir um corpo de fé, de crença, uma doutrina, uma religião, para que se formasse ali o que eles chamam de pacto cultural, ou seja, os cultos que colocariam as pessoas numa forma de vida obediente a certas leis, a certas regras, a certos modos de conduta, para que o ser humano seguisse na linha, dentro de ordens e de regras que o próprio ser humano havia estabelecido, em cima de alguns fatos históricos, de alguns personagens que foram reais, não podemos negar isso, que passaram pela Terra, que estiveram aqui, que por algum motivo se tornaram visíveis, presentes aqui, e ajudaram a humanidade, orientavam o ser humano, traziam conhecimento para o avanço consciencial, espiritual, físico e mental da humanidade. E de tempos em tempos, estes grupos de poder, que, como eu falei antes, estavam sendo movidos e direcionados por esses grupos que colonizaram a Terra no passado, começaram a criar as religiões, com suas regras, com seus rituais, com seus sacrifícios, com as suas obediências, com seus modos de serviço a Deus. Haviam clãs, haviam diferentes grupos que haviam se dividido pela Terra, e estes grupos formaram diferentes religiões, justamente para ter o controle do seu povo. E além das religiões, eles também criavam um sistema sociopolítico, um sistema econômico, muitas vezes, e somado a isso, eles formavam o que nós conhecemos hoje como o governo oculto do mundo. Lógico, dentro de facções, cada grupo, cada setor, cada nação, cada quadrante da Terra com as suas facções, e a humanidade para eles simplesmente seriam como escravos para trabalhar para eles, literalmente. Eles não estavam aqui por acaso. A criação desse sistema tinha uma razão de ser. Nós vamos conversar sobre isso em outras lives. O porquê que eles vieram para cá e se estabeleceram aqui. E, de certa forma, estão aqui até hoje, porque não conseguiram sair, não conseguiram regressar para o local de onde eles vieram. Durante toda a história, ocorreram diversas manifestações religiosas, diversas tentativas do ser humano buscar o divino, buscar a Deus, buscar uma resposta. E, de fato, ocorreram intervenções divinas, ocorreram intervenções dimensionais na Terra, ou seja, de inteligências, de seres, de amigos que vinham das estrelas, dos nossos parceiros de outras dimensões, que vinham realmente para ajudar, para trazer instrução para a humanidade, para que a humanidade pudesse realmente evoluir, se conhecer, avançar. Só que nenhum destes mensageiros impôs para a humanidade essa ideia de culto, essa ideia de ritual, essa ideia de sacrifício, essa ideia de adoração, essa ideia de subserviência, de submissão, Essa ideia de que existe um Deus que vai nos punir, um Deus que, se você não seguir diante do que ele impôs como regras de vida, você irá para o inferno, você será punido eternamente. Não, nenhum dos mensageiros falou isso. Todos eles apontavam para um caminho de desenvolvimento no qual o ser humano deveria galgar, deveria caminhar com as próprias pernas, se desenvolver, despertar valores de conduta, de consciência, de ações, para que ele pudesse buscar cada vez mais o conhecimento, se desenvolver como raça humana e atingir níveis cada vez maiores de consciência e de energia. E eles apontavam um caminho de retorno, um caminho de regresso. Muitas religiões chamam de céu, de reino dos céus, o retorno à origem, não importa. O que acontece foi que esses grupos de poder, percebendo essas intervenções reais, de verdadeiros mensageiros divinos que chegavam à Terra com intenções positivas,
Depois de um tempo, estes grupos de poder criavam estes sistemas de religiões e tomavam posse das histórias, dos ensinamentos, daquilo que havia ficado de legado para a humanidade. E o ser humano, né, inocente, acabou sendo influenciado e manipulado por esse movimento contrário, por esse movimento de manipulação que foi construído em cima das religiões. E isso não começou através da Igreja Católica, não. Isso começou muito antes. Haviam muitos grupos que muito antes, inclusive desde a época de Moisés, antes de Moisés, já estavam construindo esse sistema. Nós vamos nos ater mais aqui ao Ocidente, não tanto ao Oriente, para as religiões orientais, e sim aqui para as nossas religiões ocidentais, né? Então, no momento que a Igreja Apostólica Católica Romana foi fundada, já havia ali toda uma intenção, toda uma agenda de desconstruir a história, de mentir, de criar um conto de carochinha para que a humanidade acreditasse num mito, numa história que eles estavam construindo justamente para ludibriar o ser humano e deixar a população totalmente escrava diante das intenções que eles tinham. Infelizmente, isso aconteceu. Infelizmente, a história da humanidade nesses últimos 2000 anos foi manchada e maculada por estes grupos, principalmente aqueles que estavam infiltrados na Igreja Católica, que fizeram de tudo para estabelecer este império religioso. Eles fizeram guerras, fizeram as cruzadas, a Santa Inquisição, diversas reformas, diversos movimentos, criaram diversas seitas, que nós podemos chamar de monásticas, né? Os monastérios, principalmente a ordem, né, de São Bento, os beneditinos, depois os jesuítas, depois outros grupos mais que foram se infiltrando e agindo em prol de estabelecer esse pacto, essa doutrinação mundial, esse controle mundial através da fé em cima da história de um personagem que aqui passou. A verdadeira história dele foi totalmente distorcida, justamente para que a humanidade não despertasse para aquilo que ele realmente deixou como conhecimento e legado para todos nós. Porém, alguns grupos que detinham esse conhecimento verdadeiro, que estavam trazendo, né, a tradição oral, a tradição escrita, desde o período que realmente os fatos aconteceram, conseguiram resguardar alguns documentos, conseguiram manter intactos algumas provas, né, de que aquilo realmente aconteceu. E durante mais de 1000 anos, a igreja fez questão de perseguir essas pessoas, de destruir estes documentos, de colocar aqueles que detinham um certo conhecimento mais além diante da fogueira, diante da heresia, diante da Inquisição. Todos deveriam ser mortos. Então, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, milhares e milhares de pessoas foram mortas. Um verdadeiro holocausto ocorreu na Terra, porque todos aqueles que não confirmavam a sua fé em Jesus Cristo seria visto como herege, como pecador, e não deveria nem estar aqui. Durante muitos anos, nós assistimos, né, nos anais da história, o que aconteceu. Realmente foi muito triste e revoltante. E, de repente, este grupo muda completamente a sua abordagem e decide ser o detentor dos ensinamentos de amor, de paz, de bondade que Jesus Cristo afirmava manifestar. É uma hipocrisia, né, e uma incoerência gigantesca. Como é que um grupo de pessoas que fez questão de realizar uma verdadeira doutrinação dogmática em todo o planeta, impondo para todos os povos e culturas a sua fé, pode estabelecer algo que diz respeito ao amor, à bondade, ao respeito? É completamente incoerente isso. Não tem nexo. E até hoje a humanidade crê que este grupo, que nada tem a ver com Jesus Cristo, nada tem a ver com os fatos que realmente aconteceram, a humanidade acredita que são os detentores, os representantes dele na Terra. Um verdadeiro absurdo, né? Se nós formos perceber o Papa atual, Papa Francisco, ele veio da Ordem dos Jesuítas. E a Ordem dos Jesuítas foi fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534, com o objetivo de viajar por todo o mundo, né, e doutrinar principalmente todos os povos pagãos dentro da fé cristã.
Então os jesuítas percorreram praticamente todo o mundo, começando pela Europa, depois chegaram aqui na América do Sul. Nós sabemos aqui, principalmente no Brasil, como foi essa intervenção dos jesuítas, né? E o que eles fizeram aqui com os nossos índios, né? E todos que estavam aqui na região da América do Sul. Eles encontravam aqui diversas construções em pedra, monumentos, construções muito antigas, de antigas civilizações, que nós conhecemos como os murios, né? E lá estabeleciam as suas igrejas, ou as missões jesuíticas, né? Diziam que ali era o templo de Deus, era a casa de Deus, porque ali deveria ser prestado culto ao Senhor. Então, todos os povos que aqui estavam foram doutrinados a seguir esta fé, sem ao menos ter o mínimo de conhecimento de onde estava vindo isso. O Papa Francisco, ele veio dessa ordem, uma ordem que fez questão de doutrinar grande parte da humanidade e fez questão de destruir muitos dos conhecimentos, porque eles faziam parte desse movimento, dessa agenda que estava por trás desses grupos de poder na Terra. Uma dessas facções de poder que se instalou na Terra, até hoje está por trás do Vaticano, até hoje. Inclusive, eles tinham descendentes, eles tinham alguns filhos dos filhos, né, que atuavam e faziam parte dos bispos, dos clérigos, que faziam parte da Igreja Católica. São seres humanos como nós, porém, eles têm uma tipologia um pouco diferente. Eles têm o crânio um pouco alongado. Para esconder esse crânio alongado, eles usavam a mitra, aquele chapéu grande, justamente para esconder a cabeça deles. Pesquisem sobre isso, que vocês vão encontrar muitas referências sobre isso. E, de fato, quem estava por trás do Vaticano e do Império Romano na época, né, eram uma dessas facções, desses grupos que aqui chegaram na Terra. É interessante porque muitas pessoas não têm o mínimo de informação, muitas pessoas não têm nem noção do que aconteceu na história da humanidade, que esses cabeçudos aí, que estavam por trás da igreja, estão até hoje, na verdade, estipulando e guiando a humanidade através da fé. E usaram do cristianismo, na verdade, criaram esse termo, né, cristianismo, porque isso não existia antes, para justamente implementar um grande plano no mundo. E esse plano está se concretizando. E agora, eles querem justamente, através da unificação de todas as igrejas cristãs e de todas as religiões do mundo, estabelecerem uma religião única. Este é o próximo passo que eles estão realizando. E o Papa Francisco é o laranja, é o marionete que está sendo usado para isso. Dentro da ordem dos jesuítas, ele já foi treinado para isso. Ele já foi preparado para exercer essa função nesse grande jogo de mentiras e manipulação. Então é um verdadeiro teatro que nós estamos assistindo. É uma vergonha nós estarmos submissos a esse tipo de ser humano que exerce esse papel sabendo e tendo plena consciência de quem ele está servindo. Que Deus é esse que ele está servindo? Será o Deus verdadeiro ou é o Deus criado pelos homens? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Muito bonito, né? Todos crendo em Deus, né? Coisa linda. É um grande teatro, na verdade. São atores, né? Estão ali exercendo uma função justamente para deixar as pessoas
iludidas com essa falsa ideia de ecumenismo, essa falsa ideia de que as pessoas devem se unir em prol da fé, em prol do amor, da paz. Mas será mesmo que é isso que eles querem? Será mesmo que esse Papa está realmente buscando o bem para a humanidade? O fato é que o conhecimento, aquilo que realmente importa para nós, e que todos os mensageiros que aqui estiveram presentes na Terra deixaram para o ser humano, foi esta mesma igreja, com todas as suas ordens, com todos os seus grupos, guiados e orientados por essas facções de poder que se instalaram na Terra, destruíram o conhecimento. Este conhecimento, que deveria ter ficado intacto, a verdade, aquela que Jesus Cristo disse que nós iríamos encontrar e ela nos libertaria, ela não está presente nas religiões, ela não está na Bíblia, não está em posse do Papa, da Igreja, porque eles fizeram questão de destruir tudo isso. Eles mesmos foram os agentes da eliminação e do ocultamento da verdade. Então agora eles querem fazer um movimento de unificação em torno da mentira, unir várias mentiras para piorar ainda mais a situação. Porque enquanto elas estavam separadas umas das outras, enquanto haviam muitas religiões separadas, eles conseguiam, de certa forma, doutrinar as pessoas de forma diferente. Mas as facções decidiram se unir em torno da Igreja Católica e agora eles querem deter um poder maior, achando que vão nos enganar, né? Mas eles não vão enganar ninguém. Podem enganar as pessoas aí que estão ignorantes, né? Não as pessoas despertas, não aqueles que estão buscando o verdadeiro conhecimento, aqueles que já acordaram, aqueles que não são facilmente influenciáveis, aqueles que querem fazer a diferença. Estes não. Estes vão compreender que sim, que existe um conhecimento universal, que existe uma verdade. Pela Terra passaram diversos mensageiros, sim, na Índia, no Oriente Médio, na Grécia, na China, no Brasil, em diversas partes do mundo. Sim, nós tivemos a presença de diversos mensageiros, diversos. E eles deixaram muitas informações, muitos conhecimentos para nós. E nós estamos buscando estes conhecimentos que não foram sujos, que não foram manipulados, que não foram corrompidos por estas pessoas por trás das religiões. É este conhecimento que nós temos que buscar. E a verdadeira unificação é esta. É encontrar as peças do quebra-cabeça que estão perdidas no mundo. É encontrar o verdadeiro conhecimento que foi ocultado de nós e unir as informações para que possamos entender de uma vez por todas o que devemos fazer aqui na Terra. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Nós não temos essa resposta ainda, porque eles nos enganaram durante todo esse tempo. Então, chegará o dia que a verdade virá à tona. Chegará o dia que esses grupos de poder cairão por terra. O Vaticano, a Igreja Católica, esse Papa que está aí, não vai durar muito tempo. Eles vão ser desmascarados pela própria verdade. Eles acham que detêm um poder. Eles creem que são donos da Terra, ou pelo menos dessa região onde nós estamos, né? Que eles controlam. Mas não. Aqueles que realmente trabalham em prol do propósito divino, eles estão voltando. E eles vão se manifestar. Eles vão trazer para a humanidade, mais uma vez, o alento, a esperança, o conhecimento que foi perdido. Não adianta esses grupos de poder tentarem manipular, tentarem esconder, tentarem controlar as pessoas por mais 1000 anos, 2000 anos. Eles não vão conseguir. Não vão. Porque vai haver uma intervenção. E a verdadeira unificação não será das religiões, será a unificação do conhecimento, porque o conhecimento está completamente fragmentado. As linhas de pensamento, as filosofias, os grupos estão buscando, as pessoas de bem estão buscando conhecimento. E a maioria delas já sabe que nas religiões parece que não é possível encontrar a solução final. Algo está faltando. Justamente porque eles retiraram das religiões. É revoltante. Nós sabemos que Jesus Cristo foi real, nós sabemos que Buda foi real, Krishna e outros grandes seres que passaram pela Terra, Moisés. O que será que realmente eles deixaram para nós de informação, de legado? Será que isso está disponível? Ou nós estamos vivendo em mentiras construídas
por esses supostos representantes de Deus na Terra, que são seres, na verdade, malignos, né? São seres perversos, são seres que não têm amor nenhum no coração, seres que somente querem o poder, controle, escravizar a humanidade dentro de seus interesses. Quando ouvirmos falar de unificação das religiões, ecumenismo, movimentos em prol da nova era, ou que este Papa que está aí, essa igreja, está tentando agregar as pessoas nesse movimento único, vamos ficar atentos. Este é um grande engano que está sendo colocado aí para nós. Um grande engano. Porque a busca da verdade, ela não depende das religiões, ela não depende de nenhum intermediário, de um padre, de um papa, de um pastor, de um mestre, de um guru, nada disso. Nós somos deuses. Como dizia Jesus Cristo, vós sois deuses, não? E nós temos em potencial a capacidade de nos desenvolvermos, de buscarmos esta verdade, este conhecimento. E ele está aí, disponível ainda, porque eles não conseguiram destruir e esconder tudo o que eles queriam. Não adiantou tantas cruzadas, tantas guerras, tantas perseguições, pessoas que morreram na fogueira, não adiantou, porque essas pessoas estão aqui, nós estamos aqui. Essa batalha espiritual, religiosa, né? Essa batalha do conhecimento, ela não acabou. Não será a desinformação que vai vencer, e sim a informação, a luz do conhecimento. Nós temos que manter essa consciência. Por mais que nós tenhamos a nossa religião, tenha nossas crenças, fomos educados num caminho religioso, tudo bem, vamos respeitar uns aos outros, cada um teve uma história, mas vamos buscar o conhecimento, vamos investigar a história das religiões, busque conhecimento, não fique bitolado, fanático, doutrinado, simplesmente porque uma instituição religiosa criada pelo ser humano está impondo para a humanidade, durante milênios, uma suposta verdade e uma história que eles contaram. Não vamos aceitar isso, vamos buscar a verdadeira história, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar entender quem são esses mensageiros, da onde eles vieram, quem foi realmente Jesus Cristo, Buda e tantos outros. Quem são eles? O que é Deus? Quem somos nós? Este é o desafio. E não ficar atrelados a uma religião dogmática que quer manter a gente preso na adoração, no culto, no ritual, na submissão, tirando a responsabilidade do ser humano, tirando o poder das mãos dos verdadeiros filhos de Deus, que são parte dele, são como ele em miniatura. Esta é a consciência que nós temos que ter. É isso que nós temos que começar a propagar para as pessoas. Essa independência, essa liberdade. Não depender de religiões, de padre, de papa, de escritura, de nada disso. Depender da sua busca, da sua intuição, seguir o seu coração, seguir a sua verdade. Com certeza, se eu estivesse falando isso aqui na Idade Média, amanhã eu estaria morto já. E todos vocês seriam perseguidos também por estar aí assistindo na live. Seríamos vistos como hereges. Nós estamos em outros tempos. Nós estamos no ciclo da liberdade, no ciclo da verdade. O poder que eles têm e tiveram vai acabar. E vai chegar um momento que grupos de pessoas despertas e conscientes, que verdadeiramente estão buscando a verdade e o conhecimento, vão guiar a humanidade no futuro, nesse novo ciclo aí que está entrando. Porque essa mentirada, essa palhaçada tem que acabar. Não dá mais para continuarmos assim, vivendo nesse sistema, nessa matrix, que hoje eu estou focando muito no aspecto da religião, principalmente em cima da igreja, justamente porque é um dos braços de poder que eles utilizam de maior impacto e influência nesses últimos 2000 anos. Não estamos falando aqui de dinheiro, de economia, de política, de educação. Não, estamos falando do braço das religiões, que é um dos pontos mais importantes para que a gente possa compreender. Depois disso, nós vamos entender o que é a unificação. Não é nada disso que esse Papa Francisco aí está pregoando. É algo totalmente diferente. De fato, como eu falei antes, né, estes grupos de poder que se instalaram na Terra são grupos muito mais avançados do que nós. Inclusive, os povos antigos da Suméria registram a presença deles, né? E foi de lá que eles começaram a estruturar esse governo oculto, esse sistema de poder. Não havia nem religião na época.
Mas foi de lá que eles começaram a separar as suas facções e dividir o mundo em suas partes de poder. E estas nações que foram divididas, cada uma delas criou, dentro do seu molde, a sua forma de controle, a sua forma de dominação, seu sistema político, econômico, religioso, o seu Deus, né? Que muitas vezes é o mesmo personagem com diferentes nomes e que, na verdade, não é Deus coisa nenhuma. Muitos chamam de demiurgo, que seria o falso Deus, a falsa interpretação ou presença de Deus, que, na verdade, não era um Deus. Era alguém que estava se passando por Deus. Muitas vezes, em diversas passagens bíblicas, nós vamos encontrar a manifestação dos mensageiros, inclusive da presença de Deus. O que eles fizeram depois? Mudaram alguns nomes, adulteraram algumas passagens históricas da Bíblia, né? E colocaram estes personagens, que não eram Deus coisíssima nenhuma, no lugar de Deus, no lugar dos mensageiros, como se eles fossem aqueles personagens divinos que ali estavam. E a humanidade, acreditando nisso, os seguidores de todas essas crenças e religiões, todos os povos e culturas, começou a adorá-los, porque eles pediam adoração, eles pediam sacrifício, rituais. É muito fácil identificar a presença desses seres aí, porque eles pedem que a humanidade seja obediente a eles. O ser humano tem que se submeter à vontade de Deus. Ai daquele que não obedecer, ai daquele que não servir a uma ordem divina. Será punido, porque esse Deus, ele pune as pessoas. E depois esse mesmo Deus aparece na Bíblia, cheio de compaixão, bondade e amor, querendo ajudar os seus filhos. Não é muito estranho? Parece um Deus bipolar, né? Precisa de tratamento, no caso aí. Quando esses cabeçudos vão morrer? Esses seres já devem estar se reproduzindo entre nós, pois se cruzarem com os humanos, devem sair seres estéreis. Na verdade, eles fizeram sim muitas miscigenações, tiveram filhos com seres humanos, né, aqui da Terra, e ocorreu sim essa miscigenação. Inclusive está descrito na Bíblia, em Gênesis. O que acontece é que os descendentes genéticos desses senhores do mundo, desses que estão por trás do poder mundial, eles deixaram sim seus descendentes. E são esses descendentes que estão aí geneticamente hoje criando uma raça híbrida na Terra. Ou seja, seres humanos que na verdade não são tão seres humanos assim. São um pouco diferentes, têm uma genética diferente. E eles que fazem parte desses grupos de poder aí do alto escalão da pirâmide do governo oculto. São os Illuminatis, né? São as famílias de poder no mundo hoje. E eles têm um prolongamento de vida diferenciado justamente devido à genética deles. Eles conseguem sobreviver muito mais tempo do que o ser humano ordinário comum. E esse é um dos motivos, né, que eles estão também buscando perpetuar esse poder. Que um dos interesses deles, o principal, na verdade, é o prolongamento da vida. Inclusive dos cabeçudos que estão por trás aí. Eles descobriram que na Terra, aqui, nessa região, através da mineração do ouro monatômico principalmente, eles conseguiriam prolongar a vida deles e não morrer mais. É assim que eles permanecem vivos, através do ouro e de outras coisas mais, porque eles têm muito conhecimento e tecnologia para cuidar do corpo físico deles. E eles sabem exatamente como fazer o ser humano morrer, porque foram eles que manipularam geneticamente a raça humana. Eles criaram, entre aspas, o ser humano como nós conhecemos hoje. A raça adâmica foi uma miscigenação genética que eles fizeram, experiências genéticas que durante milênios eles foram experimentando até surgir o Homo sapiens sapiens. E eles fizeram com que o ser humano não tivesse um prolongamento de vida, vivesse no máximo até 120 anos. Eles fizeram isso adulterando e cortando alguns cromossomos do nosso DNA, principalmente o cromossomo 2 e 3. E assim, eles permaneceram com a sua genética diferenciada, com um longo período de vida, e a humanidade escrava, vivendo no máximo até 100 anos. Morrendo, sem ter tempo para poder evoluir, despertar
atingir a sabedoria e se libertar das garras desse sistema aí de poder. A intenção deles era justamente essa: não permitir que o ser humano desperte, não permitir que o ser humano tenha tempo de vida. E é por isso que eles controlam esse sistema até hoje, fazendo com que a alimentação seja envenenada, cheia de toxinas, fazendo com que vírus, doenças se instalem na população. Tudo criação deles, para reduzir a população, porque eles não querem que a humanidade cresça em proporção. Não querem, porque para ter um controle maior, quanto menos pessoas, melhor. Isso sempre foi assim. Esse foi o motivo de todas as guerras mundiais, todos os movimentos de disseminação de vírus, né, de doenças no mundo, veio deles. São tecnologias que eles utilizam para isso. Hoje em dia eles utilizam dos chemtrails. Pesquisem sobre isso. Os rastros químicos no céu estão pulverizando e matando a população, gerando câncer nas pessoas, envelhecimento. Tudo isso faz parte da agenda deles. Eles querem trabalhadores, eles querem pessoas obedientes, pessoas que vão servi-los. Eles não querem pessoas livres, não querem que a humanidade seja livre. Mas, como eu disse anteriormente, o tempo e o prazo para eles exercerem esse controle, essa ditadura na Terra, terminou. Eles não vão mais continuar aqui fazendo isso. E é isso que está escrito nas profecias. É isso que a profecia bíblica diz respeito. É o retorno desta era no qual o ser humano será livre, que é o Apocalipse, né? Que também foi adulterado e mal interpretado. Então nós estamos entrando num momento, num período histórico, no qual o próprio sistema Terra, que ele está passando por uma transição, que é uma mudança cíclica de 5.125 anos, e esta é a maior mudança depois de 26 mil anos que vai acontecer. Estes caras que estão aí no poder há milênios, eles não vão mais conseguir ficar aqui, devido a esta mudança vibracional, energética, magnética e do sistema Terra. Porque nós vamos entrar em outra frequência, em outro fluxo de existência. Ainda estamos dentro de um sistema que eles construíram, mas esse sistema vai ruir. Este sistema será substituído por um novo sistema que trará dignidade para a população, que vai libertar o ser humano. Um sistema que a sua educação trará conhecimento, verdade. Um sistema que não vai haver mais religiões, papa, essa manipulação fétida que está aí, demoníaca, né? Isso vai acabar, porque os verdadeiros seres de bem já sabem que o mundo precisa mudar, que o sistema precisa mudar, que tem algo errado no mundo, só que estão perdidos. Muitos de nós estamos perdidos aí, nesse grande teatro que eles construíram, inclusive nos movimentos políticos, né? Nas distrações que eles criaram, na economia, na mídia, na educação, religiões, nem preciso mais falar mais nada, né? Acho que já está claro. Então, eu espero que a mudança aconteça logo. Não temos mais tempo para ficar brincando com a nossa vida aqui. Não temos mais tempo de ficar assistindo a humanidade sofrer, passar fome, ser dizimada. Quantas pessoas estão morrendo aí? Quantas pessoas estão desesperadas por causa desse vírus? Em pânico. Sendo que poderia ser muito simples você se precaver, você cuidar da sua saúde, ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida que te deixe com imunidade alta. É muito simples. Sendo que nenhum vírus pode afetar as pessoas que estão vivendo uma vida saudável. Somente as pessoas que estão vivendo doentes, intoxicadas. Os criadores da Matrix, ou seja, desse sistema, né, esconderam os valores primordiais da humanidade, capturaram as consciências, deixando a humanidade com um sentimento de orfandade. Por isso a necessidade de uma religião. Foi assim que eles deixaram a humanidade com esse sentimento de carência, de que precisa ser salva, de que precisa ser ajudada, com esse sentimento de inferioridade. Todos estão se sentindo órfãos, largados, abandonados, por um Deus que não se apresenta. Onde está ele? Será mesmo que nós estamos abandonados? Será mesmo que nós precisamos das religiões para nos salvar? Foi isso que Jesus Cristo disse? Eu tenho certeza, se formos pesquisar, estudar, inclusive essas religiões aí institucionalizadas, as escrituras, nós não vamos encontrar nenhuma orientação ali de que deveríamos seguir e obedecer a um intermediário religioso. Não, era uma relação sempre direta com Deus. E todos os profetas, todos os mensageiros se relacionavam fisicamente com os anjos, com os mensageiros, com as divindades.
com aqueles que vinham do céu para trazer a boa nova, para trazer o conhecimento. Quem são eles? Né? Será que eles estão aqui ainda? Será que é possível se comunicar com eles hoje? Interagir com essas outras realidades dimensionais? É possível a gente adquirir mais conhecimento e entrar em contato com essas consciências superiores? Ou vamos ficar esperando, indo para a missa todo domingo, esperando uma salvação que não vai chegar nunca? Não vai chegar essa salvação, porque ninguém virá nos salvar. Nós temos que nos salvar, nós temos que caminhar com as próprias pernas, nós temos que nos desenvolver, nós temos que despertar. E é isso que nós temos que passar para as pessoas. O caminho é nosso, a responsabilidade é nossa, e não de um papa, de um padre, de um pastor. Temos que tomar essa consciência. Qual o papel dos dimensionais neste momento de transição? Os dimensionais são aqueles que estão aqui justamente para fazer a diferença. São aqueles que têm esse pensamento, esse sentimento de que não fazem parte desse sistema. Eles se revoltam contra qualquer tipo de manipulação, de mentira e de escravidão mental. E esses seres, os dimensionais, eles estão aqui na Terra, mas não são daqui. Eles vieram de dimensões superiores, por isso nós chamamos de dimensionais. E eles estão aqui com um compromisso, justamente para que esta situação que estou apresentando hoje, né, mude. Os dimensionais têm o compromisso de trazer o conhecimento, de despertar a humanidade, né, de fazer a diferença, de mudar esse sistema que está aí. São os antigos rebeldes, são aqueles que não aceitam as coisas como elas estão aí estabelecidas. Mas eles não fazem guerra, eles não são violentos, eles têm consciência. Através da informação e do conhecimento, eles vão vencer essa batalha. Porque nós estamos numa guerra da informação. E eles, os senhores do mundo, estão vencendo pela desinformação, pela mentira. As bombas, os canhões, as metralhadoras são as mentiras, são as desinformações que eles soltam dia após dia para doutrinar a humanidade. Então, somente a verdade, o conhecimento, a informação verdadeira vai vencer esta guerra. E os dimensionais são os soldados dessa batalha. Porque a maioria dos seres humanos, que não são os dimensionais, não quer saber dessas coisas. Eles gostam de ser escravos. Eles gostam de ser carneirinhos, submissos, obedientes. Eles não querem se libertar desse sistema. Eles amam esse sistema, essa matrix. Já os dimensionais, não. Os dimensionais, como nós falamos aqui no canal, são aqueles que estão buscando a liberdade, aqueles que estão fazendo a diferença, não importa em que área do conhecimento. São aqueles que buscam a verdade, aqueles que lutam contra essa sinarquia, esse governo oculto, esse sistema negro que está aí, tentando destruir a dignidade da população, tentando fazer com que todas as pessoas sintam-se inferiores, sintam-se incapazes, fiquem vivendo no sofrimento, na miséria, no desespero. A humanidade está gemendo de dor, de sofrimento, de angústia, e ela espera que um grupo de pessoas surja e faça essa diferença, traga uma esperança, traga um sentido de mudança, de dignidade para esse mundo. E é isso que nós de Dáquila Pesquisas estamos querendo buscar, estamos realizando. É isso que nós estamos fazendo. Por mais ataques e perseguições e críticas que nós recebemos, nós vamos conseguir, nós vamos realizar nosso compromisso. E contamos com a ajuda de todos vocês. Contamos com a participação e a parceria de todos, porque só assim vamos vencer essa batalha. Só assim nós vamos transformar esse mundo aí para melhor. E é isso que nós, dimensionais, temos que fazer.